Olá, amigos da Escola de Doutrina Espírita Caminho da Luz, de Estela Maris, Salvador, Bahia. Eu sou o professor Danilo Cruz, trabalhador do Centro Espírita Paulo e Estevão, na Pituba, também em Salvador, Bahia. E estamos aqui hoje para dialogarmos um pouco sobre o prefácio do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Como é importante que façamos, vamos neste momento buscar uma atitude de prece para o nosso início da nossa atividade. Busquemos então o mais profundo e o mais alto em nós, numa atitude de introspecção, refletindo sobre as tantas bênçãos que recebemos constantemente do mais alto. Senhor Jesus, agradecemos com os corações repletos de gratidão pelas tantas oportunidades que recebemos cotidianamente. Ajuda-nos, Senhor, a fazer jus para essas oportunidades. Auxilia-nos a te auxiliar na jornada de implantação do Teu Evangelho no planeta Terra. Que a Tua amorosidade possa sempre ser espalhada por nossas mãos. Que ela seja a tônica dos nossos relacionamentos e o sentido das nossas vidas. Sê conosco agora e sempre, Mestre, que assim seja. Que maravilha, um momento de prece, a gente poder comungar com o mais alto, dialogando em um momento de preparação para o que vem adiante, né? Que é o nosso bate-papo propriamente dito. Vocês já leram o prefácio do livro O Evangelho segundo o Espiritismo? Porque habitualmente a gente usa o Evangelho para fazer o nosso estudo doméstico, semanal, mas muito frequentemente usamos o hábito de abrir aleatoriamente o texto do Evangelho para tentar buscar na mensagem que caiu as aprendizagens que nós necessitamos aurir naquele instante. Mas eu convido que a gente vá ao primeiro texto do livro, que é justamente o prefácio, porque com certeza vamos ter aprendizados ainda mais aprofundados a respeito da motivação, do objetivo da doutrina espírita. Vale lembrar que este livro inicialmente teria um outro nome, né? Kardec fala sobre isso no livro Obras Póstumas, dizendo que o livro O Evangelho segundo o Espiritismo se chamaria Imitação do Evangelho. Mas após algumas considerações reiteradas do senhor Didier, um dos editores responsáveis pelas publicações das obras de Kardec, Kardec resolveu mudar o nome do livro para O Evangelho segundo o Espiritismo. Que eu acho que na verdade ficou melhor mesmo, né? Se a gente parar para pensar a imitação do Evangelho ou o Evangelho segundo o Espiritismo, acredito que o segundo nome tem mais a ver com a proposta. Foi um livro que foi publicado no dia 15 de abril de 1864, portanto, nesse ano completou 156 anos essa obra primorosa da doutrina espírita. A gente vê que ele é um texto tão fabuloso por diversos aspectos. Como a gente vai ver, inclusive, nas próprias falas do livro Obras Póstumas, o Evangelho segundo o Espiritismo é o desenvolvimento dos tópicos religiosos de O Livro dos Espíritos. Ou seja, é um aprofundamento dos tópicos religiosos do Livro dos Espíritos.
Então a gente tem aí também como um manual de aplicação moral do Espiritismo. Outra fala também que eu grifo aí para a gente perceber como é importante esse texto para as nossas vidas. Talvez, aí eu me arrisco a fazer essa inferência, seja o livro espírita mais lido do mundo, né? Visto que nós habitualmente lemos, não só nos nossos estudos semanais, mas também quando a coisa aperta e a gente fica numa situação um tanto quanto difícil, muitos de nós espíritas recorremos ao livro justamente para nos dar os conselhos de que tanto necessitamos. Existe uma mensagem que também está lá no livro Obras Póstumas, datada de 9 de agosto de 1863, na qual os espíritos, falando a Kardec, vão dizer nessa comunicação que este livro oferecer uma influência considerável. Irá trazer uma influência considerável à doutrina nascente. Olha aí que importante essa fala, né? Mais adiante, no dia 14 de setembro do mesmo ano, 1863, os espíritos dizem: com esta obra, olha que fala interessante, o edifício começa a se libertar dos andaimes e já podemos ver-lhe a cúpula a desenhar-se no horizonte. Olha que fala curiosa aí, né? Que o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, representa aí a emancipação da doutrina espírita. É bom lembrar que na doutrina espírita a gente tem 5 obras básicas. Muita gente ainda não sabe isso, por isso que é importante a gente estar sempre estudando, né? Mas a fundação da doutrina espírita se dá no dia 18 de abril de 1857, com a publicação de O Livro dos Espíritos. Posteriormente, nós tivemos a publicação do Livro dos Médiuns. Depois, o Evangelho segundo o Espiritismo. Depois, o Céu e o Inferno. E por último, mas não menos importante, a Gênese. Mas é bom lembrar que Kardec escreveu muito mais livros. Esses são considerados os 5 principais da doutrina espírita. E aí é curioso a gente perceber na fala de Herculano Pires que o Livro dos Espíritos traz a base filosófica da doutrina, enquanto que o Livro dos Médiuns traz as observações científicas. E o terceiro, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, vai trazer a base religiosa da doutrina espírita, formando assim o tripé doutrinário, a famosa trilogia, né, de que a doutrina espírita é, ao mesmo tempo, filosofia, ciência e religião. Eu me lembro de uma oportunidade que tive de assistir uma apresentação de uma dissertação de mestrado na escola de pedagogia, na faculdade de pedagogia da UFBA, quando a pesquisadora que estava apresentando a sua dissertação explicitava que Kardec teve a iniciativa, a primeira iniciativa do mundo de interdisciplinaridade. É o primeiro esforço interdisciplinar da história da humanidade. Chama-se doutrina espírita. Olha que interessante, né? Porque reúne a um só tempo caracteres de 3 saberes diferentes, né? Porque, segundo essa perspectiva, nós temos o quê? 5 saberes. É a filosofia, a ciência, a religião, a arte e o senso comum. Pois a doutrina espírita é a primeira iniciativa do mundo que unifica 3 desses saberes numa visão interdisciplinar. Então é interessante a gente ver que o Evangelho segundo o Espiritismo vem justamente coroar com a perspectiva religiosa essa doutrina libertadora de consciências. E aí a gente vai perceber que a questão de que a doutrina espírita se consolida nessa perspectiva, se libertando dos andaimes,
mas continua a caminhar. É importante a gente perceber que continua a caminhar, porque em o livro O Céu e o Inferno, nós vamos ter experiências as mais vastas e interessantes que vão nos instruir, que vão nos educar para a imortalidade, com certeza de uma forma incrível. E o livro A Gênese, que vai aprofundar ainda mais a perspectiva científica, mostrando não só a formação do mundo, a formação do universo, como o nome Gênese nos faz supor, mas também a explicação científica para os milagres e predições de Jesus, esses fenômenos mediúnicos tão incríveis que são perfeitamente analisáveis segundo um olhar espírita. Aí vamos ver em João, no capítulo 16, lá no texto bíblico do evangelista, nos versículos 12 e 13, uma fala dele que também é crucial. Ele diz assim, uma fala de Jesus, né? Ele anota a fala de Jesus, dizendo assim, que Jesus disse: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Ou seja, nós ainda naquela época estávamos na infância intelectual da humanidade, chegando à adolescência quase. Mas precisávamos de muito mais desenvolvimento. Naquela época nós ainda não poderíamos suportar o que Jesus tinha para nos ensinar. A gente ainda teria muito que aprender. Aí Jesus diz, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Ainda éramos muito imaturos. Pois bem, ele continua dizendo, mas quando vier aquele Espírito de verdade, algumas traduções vão falar o Espírito da verdade, que nesse momento agora a gente vai perceber que é um tanto irrisório diferenciar da verdade ou de verdade, é apenas uma tradução. E aí Jesus continua dizendo, ele vos guiará em toda a verdade. Naquela época a gente ainda não dava conta, mas quando fosse o tempo, ele nos enviaria o Espírito de verdade que iria nos guiar a toda a verdade. Pois bem, continua ele dizendo, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Olha que interessante isso aí. Muitas religiões cristãs interpretam que essa fala de Jesus se refere a um fenômeno que ficou conhecido como Pentecostes, que é aquele fenômeno mediúnico incrível que os discípulos de Jesus, reunidos num dia festivo de Jerusalém, que por ser festivo trazia inúmeras culturas, inúmeros povos ali naquela cidade estavam, e naquele instante os discípulos de Jesus foram tocados por um fenômeno mediúnico que é chamado de xenoglossia. O discurso bíblico, né, nos Atos dos Apóstolos, a gente tem a descrição desse fenômeno e é dito que línguas de fogo estavam acima das suas cabeças. Alguns exegetas vão dizer que o seu chakra coronário se abriu em luz e a língua de fogo que estava sendo vista, na verdade, era esse fenômeno mediúnico incrível chamado xenoglossia, a capacidade de falar línguas que você não conhece. E essas pessoas, esses discípulos de Jesus, esses cristãos primitivos, falando nessas línguas, puderam converter inúmeras pessoas ao cristianismo. É curioso porque quando as religiões dizem que isso aí é o Espírito de verdade que Jesus havia prometido, a gente fica com o pé atrás com essa explicação. Primeiro pelo fato de que Jesus promete esse Espírito de verdade para vir fazer relembrar os seus ensinamentos. Ou seja, supostamente eles haveriam de ter sido esquecidos. Só que o período em que acontece o Pentecostes são apenas alguns meses depois que Jesus desencarna.
como é que já teria sido esquecido se malmente foi propagado? Não faz muito sentido, né? E aí é interessante porque também não dá muito sentido, aí não dá muita liga nesse bolo quando a gente pensa em termos de que é preciso levar em conta que o Pentecoste trouxe a verdade, ensinou o que Jesus... Não acredito que realmente faça muito sentido essa interpretação. Nós, espíritas, interpretamos essa fala de Jesus como justamente a necessidade do amadurecimento pelo qual o ser humano passa com o início, né, da cristandade. Aí a gente cresce, vai para a Idade Média, um aprofundamento filosófico, o surgimento das universidades. As pessoas geralmente falam da Idade Média como a Idade das Trevas, mas foi naquela época que surgiram as universidades, a medicina se robusteceu, a química nasce a partir dos experimentos alquímicos, né? É óbvio que os laboratórios dos mosteiros, e aí é bom lembrar, a palavra laboratório vem de labor e oratório, trabalho e oração, que eram as práticas dos monges. Isso tudo com certeza deu aso ao desenvolvimento intelectual da humanidade, mesmo que de forma um tanto quanto controlada pelos interesses religiosos e oligárquicos de então. Aí tivemos o Renascimento, tivemos a posteriori o desenvolvimento da ciência. E aí, com a ciência desenvolvida, o nascimento do positivismo, nós chegamos, enfim, a meados do século XIX e tivemos o surgimento da doutrina espírita, quando a intelectualidade humana já dava conta de compreender os ensinamentos de Jesus com o olhar da fé raciocinada. Olha que interessante isso, né? O Espiritismo é a chave para compreendermos os ensinos de Jesus, que até então a gente não entendia direito. Quem fizer perecer pela espada, perecerá pela espada. Falas assim que apenas o conhecimento reencarnatório consegue abarcar de maneira a fazer um sentido, a ter uma lógica que consiga satisfazer nosso raciocínio. Então é interessante a gente perceber que o Consolador prometido é exatamente a doutrina espírita nascente àquela época. Nós temos essa perspectiva e isso se corrobora à medida em que a gente analisa diversos textos, como é o caso do texto do prefácio do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que nós teremos o prazer de analisar já já. Aí é interessante a gente levar em consideração o fato de que esse espírito de verdade que é prometido por Jesus é exatamente o espírito que, se identificando como tal, assina a comunicação mediúnica que foi posta como prefácio do livro Evangelho segundo o Espiritismo. É ele que faz isso. Ele que tem um papel crucial em toda a codificação doutrinária. A doutrina espírita deve muito ao espírito de verdade, né? A gente às vezes vê traduções como espírito à verdade, espírito da verdade ou espírito de verdade. Qualquer que seja a tradução, a gente sabe que se trata de uma entidade espiritual superior. Alguns autores vão falar o quê? Primeira coisa, é o mentor da codificação espírita. Isso ninguém duvida, isso fica muito claro em diversos textos. Nós vemos, inclusive, que o Espírito de Verdade assina, dentre outros grandes sábios da história da humanidade, os Prolegômenos, que é aquele texto que fica logo no início do livro dos Espíritos, logo depois da introdução, onde fica o símbolo, o único símbolo da doutrina espírita, que é trazido pelos Espíritos, que é a cepa da vinha, aquele símbolozinho com um desenho com uvas e uma videira desenhadinha. Pois bem, ali é o único símbolo da doutrina espírita.
que está ali desenhado, o facsímile do que foi psicopictografado pelos espíritos através das médiuns que ajudaram Kardec na codificação doutrinária. E aí a gente vai perceber que lá nos prolegômenos, dentre os tantos espíritos, Sócrates, São Luís, Platão, Fénelon, vários espíritos assinam aquele texto, e dentre eles está lá o Espírito de Verdade, mostrando que desde o início ele estava trazendo, né, esse olhar especial para a codificação, e por isso é ponto pacífico que ele é o mentor da codificação. Apesar de que algumas pessoas chegam a falar isso de São Luís, né, por estar muito frequentemente se dirigindo a Kardec, inspirando ele nos seus trabalhos de codificação. Mas com certeza o Espírito de Verdade é quem faz esse papel de maneira mais detida. Isso a gente percebe muito bem no livro Obras Póstumas. Aí a gente vai ver também que alguns autores dizem que o Espírito de Verdade, na verdade, é uma equipe de espíritos. É essa pleiade de espíritos superiores que se nomina o Espírito de Verdade, mas na verdade é não um espírito apenas, e sim um grupo de espíritos responsáveis pela codificação. Outros autores vão dizer que na verdade é um espírito que é médium de Jesus. Olha que interessante, Jesus que se utiliza de um espírito que se denomina, usa esse nome, esse pseudônimo, né, Espírito de Verdade, para passar a mensagem de Jesus através das médiuns que Kardec contou, né, com o concurso delas para poder trazer à baila a doutrina espírita. E outros tantos autores também de renome, vão falar que o Espírito de Verdade é ninguém menos do que o próprio Jesus. Olha que interessante, né? São várias percepções diferentes, várias perspectivas diferentes, mas a gente não chega a uma conclusão de quem realmente é o Espírito de Verdade, porque no fundo não faz muita diferença se a gente parar para analisar isso em termos práticos. De qualquer sorte, é o mentor da codificação, sem dúvida alguma, e faz um papel incrível, e suas mensagens são sempre arrebatadoras em termos metafóricos, em termos simbólicos, poéticos. São textos sempre muito poéticos, muito bonitos, muito inspiradores. Pois bem, vamos analisar. Quando a gente fala na palavra verdade, eu gosto sempre de lembrar que existem algumas percepções sobre a palavra verdade. Primeiro, do português, a palavra verdade vem do latim, veritas. Primeiro, veridade, né, para o galego, e do galego vem para o português como verdade. É o veritate, veritatem e veritatum, né, que é veritas. Essa palavra que é em latim se refere a... tem um significado bem específico, né? Veritas tem a ver com exatidão, precisão. É uma forma de descrever a realidade com exatidão e precisão. Olha que interessante. A noção de verdade no latim tem essa perspectiva, né? E aí é que tá interessante, porque quando você vai descrever um fato, você está falando de uma coisa que aconteceu. Ou seja, veritas tem a ver com o passado. Olha que curioso isso, né? Enquanto que a palavra em grego é aletheia. A palavra em grego para a verdade é aletheia, que se você separar, fizer uma análise etimológica de aletheia, você vai perceber que a é negação, quer dizer não, e lete, que significa esquecimento. Então a aletheia é o não esquecimento, é o não oculto. Em algumas outras traduções a gente vai falar daquilo que não está oculto. A negação dessa possibilidade de ocultar essa tal verdade. Então, em termos de filosofia, por exemplo, a aletheia, a gente vai encontrar vários filósofos que se utilizam dessa palavra, de falar sobre a verdade, como um daimon. O que é um daimon? Um gênio, um espírito. O próprio Sócrates fala de aletheia
Platão descreve um diálogo de Sócrates com Aletheia como um daimon, como um espírito. Olha aí que interessante, né? Essa fala vai remeter a quê? Que a Aletheia, essa necessidade de descrever o que não está oculto, se refere ao momento presente, ao aqui e agora. Então, é a descrição desse momento, é não ocultar nada, é estar em contato com a realidade. Então, essa noção de realidade, que é bem cara aos filósofos gregos, essa noção de realidade se refere ao momento presente. Perceba, né? Eu falei agora há pouco que o veritas remete ao passado, o aletheia ao presente. E em hebraico, a palavra verdade também tem uma característica bem curiosa, né? Em hebraico a palavra é emuná. E emuná, na verdade, tem a ver muito mais com confiança, com algo que é confiável, algo que cumpre o que promete. Tem a ver com cumprimento, ou seja, existe uma referência ao futuro. Olha que interessante, né? A palavra verdade aí, em diversas culturas, vão falar de forma diferente de presente, passado e futuro. O passado como veritas, o presente como aletheia e o futuro como emuná, né? Segundo essas culturas diferentes, né? Essas perspectivas diferentes de verdade. E aí quando a gente pega essas significações da palavra verdade e vai falar do espírito de verdade, a gente vai ver que faz todo sentido. Porque ele tem essa característica de nos revelar a verdade nesses três âmbitos. Numa perspectiva de exatidão, precisão, numa perspectiva de contato com realidade, né? E numa perspectiva de confiança e de cumprimento de promessas do que há de vir adiante. Tá? Exatamente essa forma que a gente vai perceber a questão do advento do Espírito de Verdade, que inclusive é analisado mais adiante no livro Evangelho segundo o Espiritismo. Tem um texto exatamente com esse título, O Advento do Espírito de Verdade. Aí vamos ler o que é que a gente encontra aqui e analisar pedaço por pedaço. Primeiro eu vou ler o texto inteiro e depois eu volto e analiso. Bom, prefácio. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta desde que dele recebeu o comando, espalham-se sobre toda a superfície da terra, semelhantes às estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas, em seu sentido verdadeiro, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o som da trombeta, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao concerto divino. Que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam, e que, num hino sagrado, se estendam e vibrem de uma extremidade à outra do universo. Homens, irmãos a quem amamos, estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros. E dizei do fundo do vosso coração, fazendo as vontades do Pai, que está no céu, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus, o Espírito de verdade. Aí Kardec nos traz uma nota explicando o porquê desse texto está como o primeiro texto do livro. A instrução acima, transmitida por via mediúnica, resume a uma só vez o verdadeiro caráter do Espiritismo e o objetivo desta obra. Por isso, ela está colocada aqui como prefácio. Pronto. A gente percebe aí a importância dessa obra
né? Justamente nessa descrição que o Espírito de verdade nos traz. Então vamos analisar, vamos tentar pegar pedaço por pedaço dessa fala aqui para a gente tentar compreender o que é dito. Primeira coisa, Espíritos do Senhor. Aí eu vou lá na Revista Espírita de abril de 1862 para pegar uma mensagem do espírito Elisa Mercœur, que foi uma poetisa francesa que desencarnou jovenzinha, com 26 anos, na década de 30 do século XIX, no caso, o século de Kardec. Aí a gente vai perceber que ela já estava desencarnada há bastante tempo, né? Quando veio trazer essa mensagem, cerca de 30 anos, algo por aí. E ela fala o quê? Olha o título da poesia dela. Ela traz uma poesia que é publicada nessa revista Espírita de abril de 1862. Crede em nós, nós somos a centelha, raio brilhante vindo do seio de Deus, que projetamos sobre as almas novas, que no berço choram o céu azul. Crede em nós, nossa chama leve, espírito errante pelos túmulos amigos, venceu o obstáculo, passou a barreira, entre nós posta pelo eterno. Crede em nós. As trevas e as mentiras se dispersam quando, suaves e risonhas, vimos do céu deitar em vossos sonhos o néctar, o mel e a ambrosia. Crede em nós. Erramos no espaço para vos guiar. Crede em nós, que vos amamos. Cada hora que passa, ó exilados, mais nos aproxima. Olha que fala interessante que tem a ver exatamente com esse início, né, dessa fala, justamente do texto que é colocado. Interessante para a gente perceber que esses Espíritos do Senhor, na verdade, são os espíritos incumbidos por Jesus para nos trazer a doutrina espírita, que Elisa vai nos trazer essa exortação poética para que abramos os nossos corações e as nossas mentes para crer neles, porque como disse Jesus a Tomé, bem-aventurados os que creram sem ver, os que não viram, mas creram. Olha que interessante, hein? Aí a gente vai mais adiante, que são as virtudes do céu, né? Os Espíritos do Senhor são as virtudes do céu. Aí é interessante porque eu já vi alguns malabarismos interpretativos. Eu acho interessante a gente analisar, é importante lembrar que ela fala de Paulo de Tarso, examinai a tudo e retende o que for bom. Então é preciso que a gente examine mesmo essas interpretações que a gente acha muito místicas ou muito simplórias, do jeito que for, a gente tenta ajudar a interpretar. Aí é interessante, por exemplo, a gente ver que quais são as virtudes do céu. Se a gente pegar a teologia cristã, a gente vai perceber que muitos dos teólogos se referem às 3 virtudes teologais, que são a fé, a esperança e a caridade, né? Que metaforicamente muitos místicos vão falar que essas virtudes estão na escada de Jacó, na subida do nosso processo ascensional, são degraus dessa escada para conseguirmos verdadeiramente alcançar uma identificação com o Pai, um trabalho de evolução na nossa caminhada, nosso progresso espiritual. Né? E aí, essas virtudes do céu seriam essas virtudes que a gente precisa nos inspirar a construir, mas que esses espíritos supostamente já alcançaram. Só que tem uma outra interpretação que também acho interessante e crucial para a gente pensar, que as virtudes, na verdade, são anjos. Olha que interessante aí. Se a gente pegar estudos da Kabbalah, estudos da angelologia ou angeologia, que são os estudos dos anjos, né? Que são estudados tanto no zoroastrismo, são estudados
no islamismo, são estudados no judaísmo, e em especial aí na Kabbalah, né, a Cabala, como algumas pessoas falam. E também alguns cristãos místicos falam a respeito disso. Os anjos têm uma hierarquia. E aí eu trouxe aqui a hierarquia, que a gente geralmente não estuda isso, mas eu gosto de avaliar isso de forma arquetípica, encontrar nisso um símbolo. Olha que interessante. Alargar o nosso olhar, aprofundando isso como um símbolo. E a palavra símbolo vem do grego símbolos, que significa aquilo que une. É o contrário de diabolos, que é de onde vem a palavra diabo. Diabo significa literalmente, na etimologia, aquele que separa, aquele que divide, aquele que fragmenta. Pois bem, então o símbolo é o que nos une. Une com o mais alto, une com o transcendente, com o imanente. Então, nessa perspectiva, a gente vai pensar em termos desses anjos como formas de simbolizar o nosso progresso espiritual. E aí a gente vai ver que nessa hierarquia, né, angelical, a primeira ordem dos anjos, segundo essa lógica, que nós espíritas não seguimos, né, mas que respeitamos, obviamente, por encontrarmos nisso um símbolo interessante do processo de evolução, né, estão os serafins. Os serafins que estão mais próximos de Deus, segundo diz a angelologia. Aí, junto com os serafins, nós temos a primeira tríade, que é a dos querubins e dos tronos. Aí a segunda tríade são as dominações, as potestades, ou algumas vezes são chamados também de potências, e as virtudes. É interessante pensar aí, ó, as virtudes são uma das hierarquias dos anjos, um dos degraus dos anjos, um dos tipos de anjos. Olha aí que interessante, hein? As virtudes. Justamente as virtudes que aparecem no texto, as virtudes dos céus, mas a gente vai voltar para isso aí. Aí só para título de curiosidade, tem mais o quê? Tem mais os principados, os arcanjos e os anjos. Aí dentre as virtudes, os anjos chamados virtudes mais famosos são Rafael e Miguel, né? Justamente os mais famosos, que muitos teólogos acham que Miguel é o próprio Jesus, né? Inclusive os próprios testemunhas de Jeová têm essas crenças, né? Várias religiões cristãs, na verdade, acreditam que Miguel é o próprio Jesus. Pois bem, continuando. As virtudes são os anjos justamente responsáveis pela lei e pela ordem. Eles têm como função precípua orientar as pessoas sobre a sua missão na Terra. São os anjos que dão discernimento à humanidade. Tem a ver com o que o Espírito de Verdade falou aqui. Já te volta, olha lá. Então são eles que orientam as pessoas sobre a sua tarefa na Terra. Eles que permitem o cumprimento das ordens de Deus. São eles que removem os obstáculos para o cumprimento dessas ordens. São os anjos representativos da coragem para enfrentamento das missões que as pessoas abraçam para suas vidas. Olha que interessante, que metafórico isso. Como tem a ver com a fala aqui. Deixa eu voltar. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta desde que dele recebeu o comando. Olha que interessante, imenso exército de anjos. O exército de seres espirituais superiores que receberam de Deus a tarefa, o comando de implantarem na Terra o Evangelho redivivo através da doutrina espírita. Olha que interessante essa perspectiva, né? Abre bastante aí, né, perspectivas para a gente perceber. E aí a gente vai ver que quando ele usa também essa metáfora de exército, é curioso a gente perceber que ele está se remetendo aí a uma questão básica, né? Porque nós vemos que no Velho Testamento, em vários momentos, Deus é colocado como Deus dos exércitos, que inclusive comanda seus exércitos no céu. Vários profetas falam isso, né? Isaías, Elias.
Jeremias, Sofonias, vários autores, Daniel, se utilizam da metáfora do exército de Deus, como sendo justamente o exército de anjos, né? E aí a gente vai perceber que exército remete a uma questão de ordem e hierarquia, de estratégia e organização, né? A gente vai perceber que esse comando aí, como a gente vê no texto, né? Se espalham, eles recebem de Deus o comando e se espalham sobre toda a superfície da terra, exatamente como os espíritos fizeram na codificação, né? Eles aparecem através do fenômeno mediúnico em diversos países do mundo. É bom lembrar, né, que um dos primeiros relatos de fenômeno mediúnico com relação a esse início aí da década de 40 e 50 do século XIX foi justamente aqui no Brasil, aqui na Bahia, em Mata de São João. É interessante isso, a gente tem relato histórico disso, né? Que foi anterior, inclusive, a vários fenômenos de mesas girantes, etc. e tal. Então, é preciso que a gente se debruce sobre essa história tão espetacular da doutrina espírita, para poder perceber. E aí, o que ele fala? Ele diz que, semelhante às estrelas cadentes, a estrela cadente nos remete muito à questão da estrela guia, que vai guiar o caminho. O que é uma estrela cadente? É um pedacinho de pedra que vem do céu, vem do universo, né? É um meteorito que, entrando na camada da ionosfera, da atmosfera da Terra, se encandece, e aí aquele facho de luz mostra um caminho a seguir. Então essa estrela cadente aí que vai se manifestar em todas as áreas do planeta Terra, mostrando que na verdade eles são guias. O que a gente faz quando vê uma estrela cadente? A gente faz um pedido, né? A gente manifesta nosso desejo. É exatamente isso. A questão do desejo, né? Apontando para os nossos caminhos, para o nosso porvir, nossas aspirações, mais até do que desejos, né? Apontando para nossas aspirações. Eu vos digo em verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu sentido verdadeiro, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As coisas restabelecidas aí estão sendo remetidas justamente à fala de Jesus do resgate ao cristianismo primitivo. É o cristianismo redivivo. É a oportunidade aí de retirar todas as trevas que estão no cristianismo. Dissipar essas trevas é o quê? Remover os absurdos, as implantações que foram colocadas ali e que simplesmente destoam, que obstaculizam a caminhada do cristão no seu processo de desenvolvimento rumo ao estado crístico do ser, que todos nós estamos, né, sendo convidados constantemente a realizar em nós. Então, a gente percebe o quê? Que ali é uma oportunidade de, sem dúvida alguma, construir a verdade dentro de nós. A doutrina espírita traz isso, né? É uma coisa que eu sempre falo nas minhas palestras, né? Que uma vez a doutrina espírita começa a fazer sentido na nossa vida, nunca mais a gente erra em paz. Então a verdade se estabelece. É a fala de Jesus: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então é esse dissipar das trevas que vai nos libertar. Aí ele continua dizendo: as grandes vozes do céu. Essa fala também me remete a uma outra revista espírita. Vamos lá, ó. A revista espírita, também com um texto de Elise Merquet, né? A revista espírita de abril de 1862. Elise Merquet fala o quê? O título do poema dela é As Vozes do Céu. Olha aí o título. As vozes do céu suspiram na brisa, gemem no ar, murmuram nas ondas, nas florestas e nos montes cinzentos. Ecoam os seus suspiros. As vozes do céu murmuram sobre as folhas, nos prados, nos bosques e nos campos. Junto à fonte onde chora contrito
o poeta de tímidas rimas. As vozes do céu cantam nos arvoredos, no loiro trigo, nos jardins em flor, no risonho azul da nuvem, na riqueza das cores do arco-íris. As vozes no céu choram no silêncio. Silêncio. Pois bem, essas vozes do céu aí são esses espíritos que vêm através dos fenômenos mediúnicos trazer a sua voz. As vozes do céu me remetem muito àquele fenômeno mediúnico esplêndido que acontece no momento em que Jesus é mergulhado nas águas do Jordão por João Batista, que ecoam a voz do céu falando que ali está o Filho de Deus. Olha que importante aí, né? As vozes nos mostrando caminhos, como sempre. E aí a gente vai perceber que o Espírito continua, né? Ele fala o quê? Ressoam como o som da trombeta. Não é o som da trombeta, é como o som da trombeta. E a trombeta tem um símbolo também interessante, né? A questão da trombeta como em uma situação de um exército, por exemplo, é a trombeta que vai dar os comandos. Vai dizer como deve ser a marcha. A gente vai encontrar textos bíblicos também do Velho Testamento mostrando que a trombeta era usada para dizer como deve ser a marcha, como deve ser a caminhada. Então, remetendo justamente à palavra em aramaico que é shofar, que era uma espécie de trombeta feita através de um chifre de carneiro, que somente os hebreus realmente contrictos que conseguiam fazer soar a trombeta. Olha que interessante também, metafórico isso, né? A questão de que só quem realmente está engajado é que consegue fazer soar essa trombeta. E aí continua dizendo o quê? E os coros dos anjos se reúnem. Olha aí, coros dos anjos novamente sendo colocados na metáfora das virtudes, né? As virtudes é um dos coros do céu. É interessante dizer isso, né? Também deixar isso claro. Homens, nós vos convidamos ao concerto divino. Olha que fala também interessante. Concerto remete à harmonia, reverberação, sintonia, ressonância. É quando a gente sintoniza com o mais alto. A gente está sendo convidado ao concerto, a compor esse concerto, a fazer parte dele, a também tocar, a trazer nossos instrumentos. E aí o Espírito vai mais além, dizendo que vossas mãos tomem a lira. Ele usa um instrumento específico que também é simbólico. Se a gente pega um dicionário de símbolos e vai lá procurar o significado de lira como um arquétipo, a gente vai perceber que a lira remete aos deuses Apolo e a Orfeu. Olha que interessante também isso aí, né? Apolo que simboliza a ordem, a exatidão, a precisão, a verdade. Não é à toa que alguns filósofos vão falar que a visão crística, a visão cristã é uma visão apolínea. Ou seja, é uma visão de retidão, de severidade, uma visão de abnegação, de caridade, de amorosidade. Justamente porque Apolo tem essa simbologia muito forte, né? E aí a gente vai ver que essa perspectiva de Apolo, né, é bom lembrar que a lira é usada como símbolo dos poetas, é símbolo também da harmonia cósmica. Ela é muito referida nos dicionários de símbolos como sendo símbolo da inspiração, da verve poética, da verve musical. A inspiração para que a gente possa conseguir trazer, né, essa arte e que nos inspira. Aí a gente vai ver que também, olha que interessante, eu copiei um texto exatamente como está escrito no dicionário de símbolos. O altar simbólico, a lira significa o quê? É o altar simbólico a unir o céu e a terra. Isso aí parece muito com a questão mediúnica, né? O médium é exatamente esse altar simbólico a unir o plano físico com o plano espiritual. Pois bem, nos Vedas, a gente vai ver também na Índia que a lira
é usada como um símbolo da palavra, o símbolo do som primordial, do som da criação. É o Om do hinduísmo, né? O som da criação, que é simbolizado exatamente pela lira. É exatamente o símbolo da lira. Então, aí está, novamente. E é também o símbolo do orfismo. Olha que interessante também. O orfismo é uma visão religiosa que se refere justamente a Orfeu, que tem algumas características parecidas com a doutrina espírita. Primeiro, acredita em metempsicose, ou seja, a reencarnação, em que a gente vai tendo a oportunidade de evoluir. É claro que nós espíritas não acreditamos em metempsicose, nós acreditamos na palingênese, que é o processo evolutivo que a gente sempre evolui, jamais retrocede. A metempsicose fala da possibilidade de reencarnar como animais, né? Então o orfismo tem essa diferença. Mas acredita-se na transmigração das almas, eles têm essa visão, né? E também eles acreditam na necessidade de uma visão de ascetismo, de severidade, de disciplina da vida, dos prazeres, dos desejos. Essa disciplina aí que vai servir de referência para vivermos uma vida justa, para procurarmos justamente uma identificação com essas leis cósmicas. Além disso, também é uma religião que acredita na erraticidade, fala de plano espiritual. Olha que interessante também, olha quantas semelhanças. Isso tudo a gente retira do símbolo da lira, imagina só, né? Aí ele continua dizendo que vossas vozes se unam e que no hino sagrado se estendam e vibrem de uma extremidade à outra do universo. Aí o hino me remete muito à literatura védica, né? Os Vedas são escritos em hinos. São considerados a literatura mais antiga da história da humanidade, né? Que podem datar aí cerca de 2.000, 2.500 anos antes de Cristo, juntamente com a epopeia de Gilgamesh, né? São considerados os textos mais antigos da história da humanidade. Então, são hinos, é um inário. Os Vedas, né, são um inário. E aí é interessante a gente perceber que os salmos também são hinos. Né? E aí a gente vai perceber que esses hinos servem para louvor, para passar uma lição, como é o caso dos salmos e dos Vedas. É claro que a gente também tem hinos patrióticos, hinos desportivos, mas aqui a gente está falando especificamente do contexto religioso da palavra hino, né? Quando a gente junta as nossas vozes em uníssono para produzir uma música de harmonia. É o convite que o Espírito de Verdade nos chama, né? Ele fala ainda mais. Homens, irmãos a quem amamos, amai-vos. Né? Estamos juntos de vós, amai-vos também uns aos outros. E aí ele coroa a fala dele dizendo: e dizei do fundo do vosso coração, mas fazendo as vontades do Pai que está nos céus. E aí ele fala, né? Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Por que ele fala disso aí? Porque lá em Mateus, no capítulo 7, versículos 21 a 23, a gente vai ver que não basta dizer Senhor, é preciso fazer a vontade do Pai para entrar no reino dos céus. Então é necessário a gente nos amar. O próprio Jesus diz, né? Meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Então é preciso esse amor mútuo, a construção desse amor coletivo. E a doutrina espírita nos inspira a isso. Então, sem dúvida alguma, a gente tem aí uma lição ímpar, maravilhosa. Né? A Revista Espírita, a gente vê Kardec também trazer uma outra fala interessante aqui, interessantíssima. Na Revista Espírita de março de 1867, inúmeros espíritos trazem frases falando, né, coisas lindíssimas, frases incríveis, muito interessantes, mas me salta aos olhos duas frases aqui, justamente sobre a questão da lira, o símbolo da lira, né, que eu coloquei agora há pouco. É justamente o símbolo que é colocado aqui de forma muito clara, muito óbvia. Aqui ele fala, Heloísa, o espírito Heloísa fala: o amor
é uma lira cujas vibrações são acordes divinos. O convite aí para que a gente se ame tocando essa lira, né? De vibração, de acordes divinos. E logo adiante o espírito Abelardo vai falar: o amor tem 3 cordas em sua lira: a emanação divina, a poesia e o canto. Se uma delas falta, os acordes são imperfeitos. Então precisamos tocar isso na nossa vida, né? A emanação divina, a poesia e o canto da amorosidade. Vamos construir isso? O convite é esse. Que a gente possa se debruçar sobre esse convite de um espírito de verdade e construir na nossa vida essa responsabilidade de compor esse concerto com os espíritos do mais alto, com nossos guias, com esses guias da nossa humanidade. Que a gente possa verdadeiramente merecer as tantas bênçãos que a gente recebe. Então agora eu peço novamente aquela postura inicial de introspecção. Vamos buscar o mais profundo e ao mesmo tempo mais alto em nossos corações a mensagem do Mestre Jesus, a sua figura excelsa, alcandorada, trazendo-nos o convite à libertação das nossas consciências. Amado Mestre, tu que desceste das mais altas constelações, vem ao solo dos nossos corações e planta aí a semente do teu Evangelho. Amplia nossas percepções e nos ajuda a aceitar o convite de compormos o teu concerto. Que o teu amor seja a tônica de nossas vidas, sendo espalhado por nossas mãos, meditado por nossas mentes e sentido por nossos corações. Ser conosco agora e sempre, que assim seja. Grande abraço, pessoal. Até a próxima, com fé em Deus.